E Arataca já foi, há 40 anos atrás, o quinto maior produtor de cacau do Brasil, né? Se a Bahia era do Brasil, estava em primeiro lugar nessa época. Então a Bahia em primeiro lugar também, o Brasil em primeiro lugar, a Bahia em primeiro lugar. E Arataca foi a quinta maior produtor de cacau da Bahia. Junto aí com Canavieiras, Uruçuca, Ilhéus, Camaquã, para o Brasil. E a gente vê uma nova realidade, que o agricultor hoje, ele planta, mas ele come do que ele planta. Ele vivencia o cacau não só no plantio, ele estuda o cacau. E a gente incentivou que eles fossem empreendedores e que realmente vivenciassem a zona rural de forma como empreendedor também, e não só como para ser funcionário de alguém. Com a crise do cacau, houve uma mudança nos aspectos sociais e econômicos. Ou seja, o grande produtor de cacau, os fazendeiros, proprietários, perderam poder aquisitivo e isso proporcionou mudanças na estrutura social da região. Quando bateu aqui em Camaquã, bateu em Belmonte, bateu em Uruçuca, bateu em tudo quanto foi canto. Não via folha de cacau verde não, só via seca, seca tudo. Aí só via a conversa da vassoura. É a vassoura, é a vassoura. E ela falou, tô aqui, vou acabar. Tirar a mordomia. Aí não queria pinhão, pinhão começou. Aí onde acharam Porto Seguro, acharam Vitória, foram se mandando. Aí acabou a região. O documentário A Era de uma Riqueza revela a trajetória do cacau no extremo sul da Bahia, desde seu período de esplendor até o declínio causado pela praga da vassoura de bruxa. A produção resgata uma era em que o cacau era o motor da economia regional, símbolo de prosperidade e sustento para milhares de famílias. Com imagens marcantes e relatos de trabalhadores rurais, agricultores familiares, pesquisadores e novos produtores, o filme reconstrói a história dessa cultura que moldou a paisagem, a sociedade e os sonhos de uma geração. Mostra também os impactos da crise, o abandono das roças e o êxodo rural, mas aponta caminhos de resistência e reinvenção por meio da agricultura sustentável e do resgate de saberes locais. Mais do que contar a ascensão e queda de uma lavoura, A Era de uma Riqueza é um convite à reflexão sobre memória, identidade e o futuro possível de quem vive da terra. O cacau chega na Bahia, na região de Canavieiras, por volta do século XVIII, e daí ele toma uma dimensão importante na formação econômica e social para com a região sul-baiana, que é conhecida como a região cacaueira. Então, foi importante porque com o desenvolvimento dessa atividade econômica, isso produziu fatos históricos, principalmente para a formação do patrimônio material e imaterial para a região. Quando se fala de patrimônio material, se refere aos aspectos econômicos, onde na região se encontra casarões antigos. Isso demonstra a poder centralizador e a concentração de riqueza. É justamente nesses casarões antigos é que a gente observa a existência do poder de comando das fazendas. Bom, Arataca, eu nasci e me criei em Arataca, nesse município aqui, que foi filha de Una. Na verdade não foi nem distrito, como eu via um pouco aqui na estande, era um povoado mesmo. Por incrível que pareça, o distrito oficial de Una, que antes de Arataca virar cidade, isso há 40 anos atrás, era o distrito de Itatingui, que hoje chama Pratas de Itatingui. Foi o distrito oficial, onde tinha delegacia, onde tinha fórum, tinha cartório, tinha tudo. Nem Arataca mesmo era um distrito oficial. Mas Arataca se tornou cidade. E Arataca já foi, há 40 anos atrás, o quinto maior produtor de cacau do Brasil, né? Se a Bahia era do Brasil, estava em primeiro lugar nessa época. Então a Bahia em primeiro lugar também, o Brasil em primeiro lugar, a Bahia em primeiro lugar. E Arataca foi a quinta maior produtor de cacau da Bahia. Junto aí com Canavieiras, Uruçuca, Ilhéus, Camaquã, para o Brasil. Bom, mas aí veio a vassoura de bruxa.
né, que veio de outras regiões do mundo. É normal isso, a gente já sabe como é que acontece essa questão. E o impacto foi muito grande na região toda, no meu município também, não tem a menor sombra de dúvida. Então passamos aí 15 anos assim, muito duro. 15 anos é muito tempo. Aí aprendemos com a realidade, né? Tivemos muitos problemas com a vassoura de bruxa. O impacto da doença, depois o impacto econômico, impacto demográfico, as pessoas saindo tudo da roça, né? Veio a internet, a globalização, ninguém quer mais ficar sem energia, ninguém quer ficar mais sem internet. E veio a questão também que eu gosto de citar sempre, as pessoas não fabricam mais filhos como fabricavam 40 anos atrás. Isso é importante dizer. Por que tem menos gente também? Foi a vassoura de bruxa, foi o impacto econômico. E foi as pessoas que se acordaram, né? Estudaram, aprenderam um pouco, não queriam fazer tanto filho como fazia há 50 anos atrás. Meu pai, por exemplo, teve 9 filhos. Morreu um, ficou 8, 4 homens, 4 mulheres. Eu, por exemplo, já fiz 3 filhos, né? Biológico, e criei um. Então, isso deu impacto demográfico também, de modo geral. No Brasil, na Bahia, no Nordeste, aqui também em Arataca. E como sempre teve envolvimento com a agricultura, né? Nós conseguimos, entre outras fazendas que estavam abandonadas, como começou, né? O pessoal tomava os empréstimos, os grandes fazendeiros, empregava na fazenda, só que com o tempo de altos e baixos, a vassoura de bruxa, né? Atacou. E aí eles não tiveram condição de repor de imediato os seus custos, suas dívidas. Aí vem a morte. Eles morreram, os troncos morreram, né? Os netos não tiveram condição de sustentar como os fazendeiros sustentavam. E aí abandonaram as fazendas e que você vê 10, 15, 20, 30 casas abandonadas aí, né? Sem ninguém dentro. Toda pitocada no governo, toda devendo ao governo. E aí nenhuma dessas, em 2008, 2005, nós entramos para uma de comum acordo com o proprietário. Quando foi em 2014, nós apriamos o acordo com ele, registramos o contrato de parceria em 2014 e ele é agoniado que o INCRA resolvesse as dívidas para limpar o nome da família que estava em dívida. 2 vezes, algumas vezes ele esteve no INCRA conosco, nós temos prova, nós estamos no INCRA com ele. E esse proprietário dizia que dava até 2 fazendas para liberar uma, para liberar o nome, porque eles têm cerca de 7 fazendas, esses proprietários. Hoje o chocolate de origem do sul da Bahia, ele se tornou um modelo de produção de cacau que é só aqui, produção de chocolate, que é só da região. E hoje despontando no mundo como os grandes centros, né? Aqui do Brasil
Hoje já está em Portugal, está na França, né, participando do Salão de Chocolate, né, que é o maior da Europa. Tá? Então, a beleza que a gente vê hoje e o sucesso é isso aqui, com mais de 170 marcas de chocolate de origem, que inclusive a maior parte foi ensinada pela CEPLAC. A CEPLAC fez as formulações, tá? E hoje eles estão aí com sucesso, tendo como Ilhéus o maior festival de chocolate e cacau da América Latina. A gente já consegue ver como a nossa região ela é voltada justamente para isso, para a agricultura, para o cacau, para o chocolate. Falar sobre isso em uma instituição que está localizada na Estrada do Cacau é completamente importante para isso, já que a gente cresce aqui voltado justamente para isso. Toda a nossa realidade é voltada para o cacau, para a agricultura, para essas coisas. Quando a gente cresce já investido nisso, a gente já está inserido isso na nossa cultura, no nosso cotidiano, continua sendo uma coisa mais forte, né? Uma coisa mais relevante. A gente consegue ter uma dimensão maior da riqueza que é o cacau, da riqueza que se pode fazer com o cacau, da riqueza e do conhecimento que a gente adquire contribuindo com isso, né? Com a agricultura. E tendo esse espaço tão imenso, tão grande, tão vasto, que a gente consegue ter diversas situações. A gente consegue ter diversos nortes, sabe? Que é uma coisa que enriquece a gente, não só pela cultura, não só pela economia, não apenas pelo turismo, mas pela história em si. É uma coisa que já brilha os nossos olhos, é uma coisa que fala mais sobre a gente do que pela história em si do cacau, sabe? Sou agente cultural daqui da região de Itabuna, Borborema, Uruçuca. Além de agente cultural, sou gestor de turismo, artista desde pequeno e amante da cultura. Eu conheci o cacau através do Instituto Federal e eu sou apaixonado. Comecei fazendo técnico em alimentos, é um curso técnico que tem lá. E aí sim eu conheci o cacau, além da fruta, mas como um produto de verdade. Um produto que vem trazendo muito mais valor, que agrega muito mais valor, não apenas no comércio, mas cultural, regional, social. E aí eu conheci o cacau com o curso técnico em alimentos lá. Lá eu pude ver todos os processos que tem do cacau até ele se transformar em chocolate ou ele se transformar em outro produto, como um mel de cacau, como a seiva, como um batom, como várias coisas. Lá a gente faz muitos estudos que mexem muito, tanto com as amêndoas, como a qualidade das amêndoas que a gente vê, tanto como ela pode afetar na fabricação de cacau, o processo de fermentação, do início da colheita até cá. Outras coisas interessantes, como a cabruca, a gente aprende muito isso lá, como fazer essa plantação, como cuidar da planta, como cuidar do cacau, até ele se transformar em um cacau, uma fruta boa, de qualidade ou não, né? Toda essa mercantilização do cacau a gente estuda lá. Foi quando eu me apaixonei, não apenas pela fruta na qual eu já era apaixonado, mas por todo o processo e o valor que o cacau tem. E isso é importante não apenas para mim, mas para todas as outras pessoas que entram nesse consenso, que entram nessa vibe também e observam o valor do cacau. Como ele cresce, como é bom não apenas para a gente aqui no Brasil, mas para fora também. Não apenas para a gente que consome a fruta, mas também para as outras empresas. A gente pode inovar, a gente pode se renovar com o cacau, que é uma coisa cheia de valor. Afinal, há muito tempo atrás, segundo as histórias, ela era a fruta dos deuses, né? Por tão boa que é. E é exatamente isso o que me faz me apaixonar pelo cacau, por causa do valor que ela tem.
Então, pessoal, eu me chamo Conceição, né? Faço parte do guiamento daqui da Fazenda Capela Velha, né? Então, aqui nós costumamos dizer que somos duas empresas, que Fazenda Capela Velha, ela é uma fazenda funcional independente, e a outra empresa que é a fábrica de chocolate, onde produzimos nossos produtos aqui dentro mesmo da fazenda. Então, a fazenda, ela desde 1880, que ela já é produtora, né, de cacau, que ela é do tempo colonial, só que os donos atuais, eles compraram essa fazenda em 2011, que a fazenda já estava na 4ª geração antepassada, pois isso, os donos atuais, que é um casal de donos mineiros, eles investiram a renovação de estar produzindo o seu próprio chocolate, o chocolate de origem, né? O processo que nós fazemos aqui na fazenda, ele se chama tritobá, que é da árvore a uma barra de chocolate. Então, chocolate de origem, que vocês vão saber de onde estão vindo essa matéria-prima, que é toda beneficiada aqui dentro mesmo da fazenda Capela Velha, que ela fica situada no município de Uruçuca. Durante o apogeu da economia cacaueira no sul da Bahia, entre as décadas de 1930 e 1970, Canavieiras foi um dos centros mais prósperos da região. O aeroporto da cidade, então ativo, teve papel estratégico na logística e no prestígio da elite cacaueira. Mais do que uma simples pista de pouso, o aeroporto simbolizava o poder e a modernidade de uma cidade que prosperava com a riqueza do cacau. Eu acompanhei o histórico de Canavieira na época do cacau, né? Chegava aqui as embarcações, né, para desembarcar aqui no Porto Grande, né, vindo de fora, né, daqui da cidade de Canavieiras, aqui para o Porto Grande. E no tempo do cacau, que era muito rendimento, né? O povo tinha trabalho, tinha emprego, era transportado o cacau para fora, né? E rendia muito emprego, muito trabalho aqui em Canavieiras. O aeroporto de Canavieiras era um aeroporto que descia aviões aqui antigamente, né? Pessoas vinham de outros lugares, desciam, desembarcavam, outros iam para Ilhéus. Antigamente, o cacau era secado aqui, tinha a barcaça, forrada de zinco, que abria ela quando o tempo estava aberto, mas quando estava fechado, chovendo, fechava. E aí temos um secador aqui, que é formado com a chapa, tem os tubos que coloca a lenha para poder secar. Aí passava a noite, acho que eles costumavam mais secar à noite, porque o dia estava trabalhando na lavoura, e aí à noite eles subiam para poder secar o cacau. Tinha o estufeiro, acho que eu não me engano era isso, eu me lembro que eu era muito pequeno na época, mas era chamado estufeiro, não é isso, Vida? Estufeiro que passava a noite secando. Acho que pela manhã o cacau já estava pronto para tirar do secador. Hoje aqui são 3 ou 4 hectares, acho que mais 3 e alguma coisa. E aí os grandes fazendeiros, eles tinham grandes fazendas, e hoje existem as leis trabalhistas. A lei trabalhista, você tem que manter o funcionário com carteira em dia pela CLT, não é isso? Tudo registrado. Então, hoje, para ele pegar uma roça, para poder manter aquilo ali, você tem que ter um capital de giro, para poder girar, para poder pagar o funcionário conseguir limpar a roça para fazer ela produzir. Aí sem falar que tem nos insumos, tem os adubos, tem o calcário, entendeu? Que você tem que estar jogando. Aqui a gente consegue adubar ela anualmente, uma vez no ano. Mas tem grandes fazendeiros aí que adubam 2 vezes no ano, entendeu? E aí produz bastante, e aí ele não consegue manter um funcionário. Hoje eu acredito que um grande fazendeiro não consegue manter um funcionário. Hoje na nossa região, infelizmente, o que se tem é isso. Se você não sair para uma cidade maior, tendo o estudo, você vai migrar lá. Aí vai para debaixo de uma marquês, debaixo de uma ponte e se tornar mendigo. É isso que acontece. A gente iniciou um trabalho voluntário no assentamento Buri, Nova Galícia, em 2009, através da Secretaria de Turismo e Ambiente, quando a gente estava participando, ajudando no início do Conselho Rural Iuna, no desenvolvimento. Começamos como voluntariado
A partir daí eles já produziam cocada, já produziam cacauada, e a gente percebeu que tinha que vender a produção, porque a produção tem custos. E aí a gente começou a botar a primeira embalagem, viajamos para o primeiro Salão do Turismo da Bahia, foi muito sucesso. Conseguimos diversas parcerias até chegar ao chocolate em 2017. Hoje a gente tem um chocolate consolidado na região. A formulação do chocolate foi feita pelo filho do agricultor, que é técnico em alimentos, né? Que é o Wesley. Ele hoje foi chocolatier também do SIC na UESC, que hoje ele faz mestrado na área. Então a gente começou com a família Oliveira, com o Léo Dilson, com Giovana, com Darley e com a família Magalhães, com o seu Carlos, Clécia, Kio, Edcleia, Clícia, Clívia, os netos, os filhos, Tiago e muitos outros. E a gente continuou, eles viraram meus alunos de agroecologia e a gente passou a ver uma realidade nova do cacau, né? O cacau valorizou o chocolate e a gente vê hoje que a juventude, se tiver internet na zona rural e ela ter qualificação como eles tiveram, eles dão um retorno para a zona rural, não necessariamente ficar preso só à roça. Eles vão para a roça, eles vão para a rua, eles viajam também, estudam fora também. Outros viraram professores. Hoje tem uma escola municipal que é de tempo integral, que era o sonho de seu Carlos dentro da área rural, no assentamento de Nova Galícia. Ele ainda tem um sonho de ter o curso de alternância para adultos, ele ainda tem esse sonho, ainda não tem, mas pode ser um futuro. Hoje a gente faz consultoria rural para os agricultores, formando na área de gestão rural, e a gente também tem uma empresa chamada Coisa de Roça, que a gente consegue fomentar os outros projetos que precisam para vender no Mercado Livre, participar de algumas formações que precisam que seja ME. Durante as comemorações de aniversário de Camaquã, uma tradição se destaca: a quebra simbólica do cacau. O gesto, realizado diante da comunidade, representa a conexão profunda da cidade com a cultura cacaueira. Mais do que uma homenagem, é um ritual de identidade, uma forma de manter viva a história e reafirmar o papel do cacau na formação econômica e cultural do sul da Bahia. Eu sou agricultor da economia solidária, entendeu? Da agricultura familiar, e também já renovou minha certificação orgânica. Minha área é toda agroecológica, é uma opção de vida, entendeu? Na agricultura familiar, da agricultura familiar. Meus materiais são tudo orgânicos, entrego para o PA há muitos anos, entendeu? E eu acredito que esse é o caminho do agricultor, entendeu? Tanto na área de chocolate, como na área de hortaliças, quanto na área de suinocultura, avicultura. O agricultor da agricultura familiar, ele tem por esse caminho muitas vertentes, no qual faz com que o agricultor ele trabalhe em vários campos, entendeu? Para poder sobreviver. E também gerar renda e também está fazendo com que arrume colaboradores para estar junto com ele, parceiros, entendeu? Para poder estar junto. Entendeu? Eu particularmente não trabalho sozinho, eu trabalho com vários companheiros, tanto na via agroecológica, entendeu? Como orgânica. Todos os nossos eventos é feito participativa, todo mundo participa, entendeu? Então é um caminho que eu adotei como estilo de vida meu e vai indo bem, graças a Deus. Com isso eu vou vivendo bem. Aratá está vencendo como Camonavieiras, como Ilhéus, como Uruçuca, e o cacau só tem a crescer. Estamos discutindo o Cacau 500 agora, que é um extraordinário projeto, onde você conduzir 1.100 plantas, 500 arrobas de cacau. Já temos exemplo aqui na Bahia, então extraordinário. Tecnologia extraordinária, se for plantar, se for jogar duro, acho que era isso. Há um dizer muito importante: se o campo não planta, a cidade não toma café, não almoça e não janta. Resumindo, se o campo não planta, a cidade não janta. A vida é muito importante. Quando a gente consegue fazer dela um pouquinho de cada coisa. Pode pegar. Aqui é o assentamento de madeira, aí aproveitado de pau de serra,
Então aqui é o assentamento que eu fiz. Foi a primeira coisa que eu fiz aqui, foi esse assentamento. Com muita honra e prazer, viu? Aqui tem um homem com um machadinho nas costas, um cavalinho, a vaquinha e o boi, um cachorrinho, um pezinho de cacau pintado e a nossa bandeira. Entenderam? Então, é isso aí. Entendeu? Porque a gente consegue ver e ouvir coisas que o tempo passou em relação a ele, mas é tudo de bom na vida, é você se espelhar em alguém que realmente sabe fazer você se sentir bem. E depois dessa matéria a respeito do cacau, a respeito do aeroporto de Canavieira, a respeito da saúde, a respeito do que está se acontecendo, nós temos certeza que Canavieiras vai se alavancar mais uma vez. Eu faço esse trabalho todinho para mostrar para os mais jovens que é possível, entendeu? E eu deixo o meu legado para quem quiser, para poder estar fazendo, aprendendo também comigo. Vem muitos jovens aqui para a minha área, como é agroecológica orgânica, para cá para poder estar aprendendo. E eu falo a verdade, eu falo a real, entendeu? Que as pessoas falam muito utopicamente, falam muito coisas que não tem, é vago. E eu não, eu vivencio e eu falo então eles gostam, os jovens gostam. E eu sinto que aí cria aquela sementinha dentro do coração deles, falo, pô, rapaz, eu vou tentar seguir esse conselho desse coroa aí também, entendeu? Então é isso aí. E o que incomoda muitas pessoas é isso, porque o agricultor familiar, ele é independente, ele sabe dos direitos dele, ele não aceita mais ser enganado. Então, realmente, a vivência da zona rural hoje é essa. O agricultor é inteligente, é capaz, ele é autossuficiente e ele tem a própria produção. E como o mestre Gelson fala, tenha seu pequeno animal e tenha seu plantio na roça, para que quando vier uma emergência, você não passar nenhum aperto na vida e nem depender de ninguém. E ele disse que hoje a gente tem que viver de festa, trabalho e pão. Durante décadas, o cacau foi mais que uma lavoura. Foi identidade, poder e esperança. Em seu auge, cidades como Ilhéus, Uruçuca, Canavieiras, Camaquã e Arataca floresceram sob a sombra das roças. Ilhéus cresceu e ainda hoje pulsa como um centro cultural e turístico. Uruçuca e Arataca, marcadas pela dependência do cacau, viram sua população diminuir. Canavieiras e Camaquã resistiram, encolheram em sonhos, mas não em dignidade. Os números mudaram, os tempos mudaram, mas o que permanece é a força de um povo que soube recomeçar. A era de uma riqueza pode ter passado, mas a história que ela escreveu, essa nunca será esquecida.